Graças a Deus. Irmãos, nós queremos fazer as apresentações dos irmãos e também amigos que nos visitam nessa noite. Queremos estar apresentando aí os irmãos. Pessoas aí do nosso campo de Itapuranga. Temos alguém nos visitando nessa noite, do campo de Itapuranga? Se temos, eu quero pedir que se coloque em pé. Temos ali o irmão, o jovem ali. Mais alguém? Vamos recebê-los com bem-vindo? Bem-vindo, em nome de Jesus. De outras denominações evangélicas, temos alguém? Da Igreja de Cristo, Brasil para Cristo, Deus é Amor, Presbiteriana, qualquer outra igreja, temos alguém? Diz que não. Pessoas amigas, pessoas que ainda não são evangélicas, temos alguém nos visitando nessa noite? Diz que também não temos. Tem aqui, pastor Osmar, fica de pé, pastor Osmar. O senhor está, a família tem alguém da família, só o senhor? O senhor Osmar é aqui de Itapuranga, né? Está em Goiânia, passou um período aqui, depois que eu vim para Itapuranga, já passou um período aqui. Mas depois, por alguma circunstância, voltou a Goiânia. Então é uma alegria muito grande tê-lo aqui. Tem aqui também algumas cartas de recomendação. Tem aqui o presbítero, o irmão Marizan Carvalho da Silva. Isso, quero pedir a ele que se coloque em pé, está ali, vindo de Palmas. E tem também a carta do pastor Elidiano Ribeiro da Silva, também de Palmas. Quero pedir, está ali. Hein? Graças a Deus. É uma alegria ter os irmãos ali de Palmas, pastor Osmar. Irmão Daniel, que é filho do pastor Valdeci, está aqui. A sua esposa também está, Daniel? Oi? Só o Daniel. Mais alguém de outro campo? Quero pedir à igreja, vamos recebê-los com bem-vindo. São bem-vindos em nome de Jesus. Quero pedir que alguns obreiros encaminhem ali os irmãos para estar vindo aqui para o púlpito. Sei que nós temos aqui alguns lugares e pode trazê-los lá, irmão Julimar, estar vindo aqui para o púlpito. Irmãos, eu quero, como normalmente a gente faz, hoje nós temos uma participação. Quando eu cheguei aqui, o pastor Sérgio ainda falava assim: hoje, pelo jeito, nós vamos ter não muita gente na igreja. Mas eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Eu sei que tem muita gente viajando, né? Eu acho que hoje não dá trabalho nenhum para arrumar uma congregação lá na beira do Araguaia. E não é muito pequena, não, até boa. Você está rindo de quê? Estou falando verdade, é certo mesmo. Fácil, não tem dificuldade, não. Aí, entre esses rios aí, muita gente saiu, né, devido ao feriado da quinta-feira, já aproveitou e saiu antes. Aí aproveita um pouco do feriado antes, um pouco depois. Mas eu louvo a Deus porque nós temos aí também um bom número de irmãos, graças a Deus por isso. Eu quero, os irmãos lá da Vila Odete, irmão Reginaldo, demais irmãos, fiquem de pé. Quer dizer, Deus abençoe, poder sentar os irmãos. Ali do Alto Refúgio, pastor Valdetino, demais irmãos lá do Alto Refúgio. Graças a Deus, Deus abençoe. Ali do Conjunto Fraternidade, pastor Alceu, demais irmãos, todos os irmãos que vieram do Conjunto Fraternidade, aí, Deus abençoe os irmãos. Lá do setor Morada Nova, irmão Antônio, todos os irmãos lá do setor Morada Nova, aí, Deus abençoe os irmãos. Lá do setor comercial, irmão Ginoir, todos os irmãos lá do setor comercial, aí, Deus abençoe os irmãos. Lá do Parque Alvorada, irmão Wagner, todos os demais irmãos lá do Parque Alvorada, aí, né, Deus abençoe. E lá do setor Veredas, irmão Bardim, e todos os irmãos lá do setor Veredas, aqui de pé. Vamos dar um bem-vindo aos irmãos. São bem-vindos em nome de Jesus. São todos daqui, né? Todos membros aqui,
Lá são apenas os pontos que funcionam lá na quarta, na quinta e no sábado, aí dando assistência mais local, aqueles irmãos. Mas eu gosto de apresentar, como eu já tenho dito aos irmãos, para que os dirigentes vejam aí os irmãos que estão interessados, participando aí do culto terça-feira, né? Então, é essa a razão. Na realidade, a gente sabe que nós vamos nessa noite, irmãos, eu quero estar ouvindo aqui uma saudação pelo pastor Osmar, que está nos visitando, e depois também uma saudação pelo pastor, cadê o nome dele? Lá do Palmas, Elidiano. Ele vai estar também trazendo a saudação depois do pastor Osmar. Então, pastor Osmar, dá uma saudação aí, igreja. Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor, alegria muito grande mais uma vez estar aqui, na igreja onde eu converti. Muitos dos irmãos não conhecem a história dessa igreja da década de 70 para cá, quando eu converti. Nesse lugar, onde está esse templo, era ponto de pôr toras de madeira, que aqui naquela época, o que tinha mais aqui na cidade era serraria e máquina de pilar arroz. E juntava aquele monte de toras de madeira aqui, para quando fosse nas águas, levar para a serraria para serrar. E nós começamos, na década de 70, se não me falha a memória, que eu sei que estão aqui daquela época, a irmã Maria Dionísio, a irmã a filha da irmã Maria, aquela gorda, eu esqueci o nome dela agora, Lindeci, a Ledilde, a Gasparina, o irmão Altamiro e a esposa, é o que eu venho na minha mente da década de 70, quando eu me converti. Então, para vocês que não lembram desta época, muitos de vocês ainda não tinham nascido, eu fico observando como Deus fez. Naquela época, como diz no Salmo 126, de versículo 3 a 6, os que levam a preciosa semente vão receber os seus molhos. Naquela época, eu, Adélio, irmão Oswaldo e outros irmãos, irmão Manuel Martins, irmão Zé Duca e outros mais irmãos, acabávamos de almoçar após a escola dominical, pegavam nossas bíblias e harpas, colocavam numa pastinha e saía pelas fazendas, semeando essa palavra. Aqui dentro de Itapuranga, naquela época, de 70 para cá, enquanto eu vivia aqui até 83, não ficou uma rua sem nós falarmos da palavra de Deus. O que foi isso? E hoje, nós estamos vendo a grande obra que Deus fez e está fazendo. Quantas lágrimas, quanto sol, quantas chuvas que nós tomamos para semear essa palavra aqui nessa região. Aproximadamente há 80 anos que o Evangelho entrou aqui nessa região. E de 70 para cá, nós vimos aí, para semear semente, tem que preparar a terra. E nós, naquela época, estávamos preparando a terra. Depois vieram outros, plantaram. Depois vieram outros, regaram. Mas quem deu o crescimento foi Deus. Hoje eu me regozijo e glorifico a Deus de ver a grande obra que eu ajudei com os meus pés, com a minha boca,
evangelizando aqui para que essa obra crescesse. Graças a Deus, hoje eu vejo com muita alegria como também na cidade de Goiânia, agora em julho, completa 30 anos que lá eu moro, fiz um grande trabalho, posso dizer assim também. Deus nos usou ali também, construí 3 templos bem grandes, estão lá bem armados, e ganhei muitas almas para o Senhor também. Como nós também evangelizamos ali no Jardim Guanabara, não ficou uma rua sem nós levarmos o Evangelho naquele setor. E graças a Deus hoje, mas para isso, meus queridos, houve choro, houve lágrimas, houve muita perseguição. Quantas vezes que eu chegava em algumas fazendas, que nós chegávamos em algumas fazendas, nós éramos recebidos por cachorros, 2, 3 cachorros grandes. Muitas vezes nós tínhamos que subir no curral, nas tábuas do curral, para os cachorros não nos morder. Saía a pessoa lá, o que vocês querem? De onde vocês são? Nós somos crentes, estamos aqui para falar de paz, nós estamos aqui trazendo a paz para vocês. Nós estamos aqui para falar de Jesus Cristo. Você já viu falar de Jesus Cristo? Você conhece Jesus Cristo? E nós começávamos a falar. Muitas vezes nós entrava para dentro e ali ficava a semente semeada. E aí muitas germinaram e nasceram, porque a Bíblia diz: se o grão de trigo não cair caindo na terra, não morrer, não dá fruto. E é uma verdade. Então muitas sementes caíram, morreram e hoje estão produzindo frutos. É isso que me alegra de ver. Eu estava contemplando hoje ali a nova construção, que obra maravilhosa, e me lembrei disso, irmãos, da semeadura que foi feita naquela época. Muitos já morreram, já passaram para o Senhor, outros ainda estão vivos. Está aqui o irmão Lázaro, que era também do tempo, mas em 70 ele ainda não morava aqui, mudou depois, no ano de 70. Então, meus irmãos, é isso, levar a preciosa semente. Não fica parado na sua casa, não. Vá, prega o Evangelho. Eu, essa semana, encontrei com um desviado no meio da rua, lá em Goiânia. Pastor, eu estou desviado da igreja, como eu faço para me reconciliar? E tinha uma casa de uma irmã bem próxima, assim, vamos ali na irmã Dorcelina. Levei ele lá dentro da casa da irmã Dorcelina, orei por ele, já está compondo hino, já está dando fruto. Que é isso? Porque nós evangelizamos, porque nós deixamos o caminho aberto para a pessoa crer. E eu creio que o irmão lá de Palmas também estão fazendo o mesmo que aqui nós estamos fazendo. O Brasil pentecostal de hoje foi começado por 2 pessoas, todos sabem disto, e a chama ardeu no Brasil inteiro, está espalhado quase que no mundo inteiro. Eu estava ouvindo o pastor Silas Malafaia dizendo esta semana que ele prega no mundo para 670 milhões de lares. Não é de gente, não, de lares. Eu creio que algum dos irmãos aqui viu o programa dele pela Band de manhã, e ele estava falando 670 milhões de casas. Então, irmãos, tem muitos pregadores e Jesus está voltando. Finalizando a minha palavra, eu não sei se eu já contei aqui, mas quando eu morava aqui, de 2005 até 2007, no dia 13 de julho de 2006, eu tive uma revelação da vinda de Jesus Cristo. Estávamos um grupo de irmãos em um determinado lugar, parecia a porta de um templo. Quando
ouvimos um toque de trombeta. Começou a tocar a trombeta e eu disse para os irmãos, Jesus está voltando. Eu tinha uma vontade muito grande de ver o meu corpo como era na glória. E quando aquilo foi alteando, aquele som foi alteando, foi ficando alto, e quando nós piscamos nossos olhos, nós estávamos transformados, encontrando com o Senhor nos ares, encontramos com o Senhor nas nuvens, e Deus me deu, e Jesus me deu o privilégio, disse para mim assim, olha como vai ser o arrebatamento. Eu olhava pessoas velhinhas, às vezes, na cama, quando eu piscava meus olhos, ela já estava junto comigo, assim, transformada, um corpo transparente, irmãos, coisa mais linda, uma multidão de gente muito grande, tudo igualzinho. Eu olhava, sabia que era o pastor Odilon, mas nós não tínhamos comunicação. Olhava para o outro, às vezes a minha esposa, olhava, sabia que tinha sido a minha esposa, mas nós não tinha sentimento nenhum. Tudo igual, roupa branca, e eu, aquela alegria, aí o Senhor disse para mim, você viu, eu te atendi, eu te mostrei como vai ser o arrebatamento. Aí eu disse para ele, e vi uma multidão muito grande, irmãos, de crentes ficando, pastores, evangelistas, esposa de pastores, missionários, presbíteros, ou crentes em geral, cantores, e eu perguntei, Senhor, mas aqueles lá estavam em destaque na igreja, por que não subiu? Ele me respondeu, aqueles não me pertencem, porque praticaram a iniquidade. Amém? Coisa séria, irmãos. Bom, aí ele disse para mim, agora você vai voltar. Eu falei, não, Senhor, eu quero ficar aqui não, você vai voltar. Fiou a mão que estava assim num roupão, a roupa branca, muito linda, resplandecente, e tirou um envelope e me entregou. Quando eu abri o envelope e li, estava escrito, sede fiel até a morte, permanece naquilo que aprendeu e fala disso enquanto tu viver. Fala do que eu te mostrei enquanto tu viver. Meus irmãos, que Deus abençoe. Prepara-te. Jesus está vindo. Vão ficar muita gente. Jesus está voltando, irmãos. É sério. É muito sério. Não vamos brincar de ser crente. Eu gosto de dizer, amanhã eu quero ser mais crente do que hoje. Por quê? Hoje passou, agora eu não sei o dia da manhã. Eu quero ter mais intimidade com meu Deus. Nós precisamos preparar mais a nossa vida, irmão, porque a multidão que foi para o abismo, irmão, pessoas, mulheres, arrancando os cabelos da cabeça e dizendo, Senhor, por que eu não me deixou? A voz, vocês não me pertencem, porque praticaram a iniquidade. O que é iniquidade? É o pecado. Então, meus irmãos, que Deus abençoe. Ultrapassei o período da minha saudação, mas que Deus abençoe o pastor Odilon. E se Deus me permitir, me der vida, espero vir na inauguração desse novo templo. Desse aqui, no dia 14 de setembro de 78, essa igreja aqui estava super lotada, gente em pé aqui, quando foi declarado, consagrado esse templo aqui a Deus, uma fumaça azul penetrou aqui. Irmãos, nós incomodamos, muita gente foi lá na cozinha para ver se estava vindo de lá. Foi a fumaça celestial. Irmão, foi uma coisa maravilhosa. Alguns irmãos aqui
não sei se o irmão Lázaro lembra disso, irmão Dito Rosa, lembra disso, irmão Dito Rosa? O irmão Melquide está ali, ó. O irmão Dito Ferraz. Foi uma coisa linda, maravilhosa, irmãos. E nós nos incomodamos, mas foi a glória de Deus, a fumaça do céu encheu aqui quando Salomão inaugurou o templo. O sacerdote não podia ministrar, porque a fumaça encheu o templo. Aqui aconteceu desta maneira. Então, meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Se você hoje está crente, amanhã fica melhor. Amanhã fica melhor. Obedece ao seu pastor, obedeça o ministério. Ele vela pelas vossas almas. Ele é o homem de Deus que Deus colocou aqui, está com o cajado, e o que ele faz aqui para o bem de vocês. Para o bem de vocês. Eu tenho certeza disso, porque eu conheço, 1 ano e 6 meses, nós convivemos junto aqui, acompanhei ele me acompanhou, me olhando também, eu olhando ele, e nós vimos uns aos outros como somos. Não foi verdade, pastor Dilon? Então, irmãos, vamos fazer isso. Pastor Dilon, muito obrigado pela oportunidade. Graças a Deus. Deus abençoe. Pastor Osmar, irmão, trazendo aqui a sua saudação. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus pela oportunidade a nós concedida. Louvo a Deus pela vida do pastor Odilon, que não o conhecia pessoalmente, mas eu pude conhecer os frutos produzidos através do trabalho do pastor neste lugar. Itaporanga é uma cidade que sempre tenho frequentado, até porque está aqui neste templo a minha sogra, a irmã Maria da Luz, que congrega aí na zona rural, e eu louvo a Deus porque estamos aqui servindo ao Senhor na presença dEle, e trago para a amada igreja um abraço do nosso pastor presidente, pastor Amarildo Martins da Silva, 5º presidente da Nacional. Estive hoje com o pastor Abigail, trago também um abraço do pastor Abigail para o pastor Odilon e a amada igreja. Eu louvo a Deus porque nesta cidade tem uma igreja, um povo que clama, que acredita, que glorifica, mas isto tudo é um projeto de Deus para este lugar, é um projeto de Deus para esta cidade. Conhecemos várias cidades, até geograficamente grande, mas que ministerialmente o trabalho parece não ser tão forte. Mas eu louvo a Deus que quando a gente chega nesta cidade, podemos perceber que o nome de Jesus prevalece neste lugar. O nome de Jesus prevalece em todos os lugares. E eu sei que aqui tem uma igreja que ora, que clama, que busca, que jejua, porque Jesus, o nosso Senhor, Ele é aquele que nos fortalece, Ele é aquele que nos dá força, que nos dá graça, que nos levanta, que faz nos colocar em lugares altos e coloca-nos em lugares baixos para que saibamos que maior é Ele quem pode, é Ele quem tem, é Ele quem faz. Quando eu olho para o versículo da Bíblia em Mateus capítulo 28 e versículo 18, quando ele disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra, ele estava falando de duas esferas, a espiritual e a material. Também pudera, porque Jesus foi duas pessoas, no sentido de como Deus e como homem. Como Deus, ele jamais perdeu uma batalha. Como homem, ele sofreu dificuldades. Como homem, teve sede. Mas como Deus, ele é a fonte que jorra água para a vida eterna. Como homem, ele foi chicoteado, foi batido, apanhou, foi espancado, mas como Deus, ele exalta aquele que é abatido e coloca no lugar alto aquele a quem ele escolhe. Como homem, ele foi humilhado, mas como Deus, ele é exaltado. Como homem, ele foi morto, mas como Deus, ele ressuscitou e está vivo para todos sempre. E deu testemunho disso a João quando disse, eu, o que vivi, fui morto, mas eis que estou vivo para todos sempre. E eis que tenho as chaves da morte e do inferno. Só morre quem ele quer, só vai para o inferno quem ele permite. Mas aqui tem um povo que clama para que todos alcancem o evangelho da salvação, o evangelho da graça, o
evangelho da paz, o evangelho do reino, que será pregado a todas as nações e até os confins da terra. Para tanto está aí a igreja clamando pelo revestimento cada vez mais presente, e como nosso amado pastor disse, que torne cada um de nós cada dia mais crentes e santificados em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pastor, muito obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus. Graças a Deus, né? Louvamos ao Senhor pela vida dos irmãos, pastor Osmar, pastor que eu não dei conta de decorar o nome, Heridiano. Então eu estava com a carta dele aqui, li que ele foi enviado pelo pastor Amarildo, que é o pastor, presidente da Assembleia de Deus, presidente da Convenção da Assembleia de Deus do Estado de Tocantins, sediado ali em Palmas. Pastor Amarildo eu conheço há bastante tempo, lembro quando ele pregou, quando eu dirigia a Assembleia de Deus de Piracanjuba, lá no sul do estado, e eu pedi um dia o pastor Oísio José do Carmo para cooperar, mandar alguém para que pudesse cooperar ali, pregar, e ele mandou o pastor Amarildo, e foi quando eu conheci. Depois ele foi para o Tocantins, e ali ele desenvolveu o seu trabalho, o seu ministério, chegando a essa posição de ser hoje o presidente daquela convenção. Irmãos, nós já ouvimos aí palavras que, com certeza, se nós terminássemos essa reunião aqui agora, nós iríamos ir para casa edificados, abençoados. Mas eu ainda quero deixar aqui, eu ainda tenho tempo, e eu quero ainda estar lendo com os irmãos um texto para uma palavra que prometo não ser muito extenso, prometo ser, não quero estar dentro aí do nosso período do horário mesmo. Mas eu quero estar lendo com os irmãos. Para isso eu quero pedir à igreja mais uma vez. Vamos colocar em pé? Graças a Deus. Eu louvo a Deus, né? Porque na realidade ontem mesmo de manhã eu cheguei aqui e pensei, essa semana vai ser assim bem parado, devido a essa questão do feriado. Esse ano parece que os feriados assim prejudicou esse pessoal que gosta de sair, que foi mais, alguns aconteceram no domingo, no sábado, essa situação aí. Então, eu quero ler com os irmãos, agora eu vou ler sozinho aqui, Jeremias capítulo 2, eu quero ler do versículo 1 ao 13, para a base de uma palavra aqui nessa noite. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, vai e clamas aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade e do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra que não se semeava. Então Israel era santidade para o Senhor, e as primícias da sua novidade. Todos os que o devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos? E não disseram, onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra árida e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra pela qual ninguém transitava e na qual não morava homem algum? E eu vos introduzi numa terra fértil para comerdes o seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entrastes, contaminastes a minha terra, e da minha herança fizeste uma abominação. Os sacerdotes não disseram os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheciam. E os pastores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizavam por Baal, e andaram após o que é de nenhum proveito. Portanto, ainda contenderei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos contenderei. Pois passai as ilhas de Quitim, e vede, e
enviai a Quedar, e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Graças a Deus. Podemos assentar? Irmãos, eu estava analisando esse texto. Eu tenho dito para os irmãos, não me considero um grande leitor da Bíblia, quem lê a Bíblia tanto assim, não me considero assim. Mas, como é dever de todo obreiro, a Bíblia é o meu livro. E eu leio a Bíblia, sou um leitor da Bíblia. Como disse aos irmãos, eu acho que eu deveria ter lido mais, ter aproveitado mais o meu tempo lendo a Bíblia. Mas, como também estou dizendo, para mim, o meu livro é a Bíblia. Antes de possuir uma Bíblia, eu tive um desejo muito grande de comprar, de adquirir, de ter uma Bíblia. Lembro que o primeiro livro que eu tive acesso com relação à Bíblia, assim, foi uma parte da Bíblia, foi quando eu, no meu último ano que eu estudei muito pouco também, eu tirei em primeiro lugar e fui presenteado com um livro que continha os 4 evangelhos. O evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Depois, a outra Bíblia que eu possuí foi ganhada. Foi uma vizinha que nos presenteou com essa Bíblia. E dali, hoje eu tenho uma porção de Bíblia, graças a Deus, tenho várias Bíblias. Mas existe texto que de vez em quando fala com a gente de uma forma diferente, não é verdade? Você já leu a Bíblia toda, como eu já li, por algumas vezes. Mas, às vezes você lê um determinado texto, e aquele texto tem alguns detalhes nele que te marca. Então, esses dias eu até estava ouvindo um pregador, e ele leu esse texto. Eu não ouvi a mensagem, eu só ouvi a leitura do texto. Mas ele falou profundamente comigo. E eu me senti no desejo e até no dever de estar lendo e comentando alguns detalhes aí. Os irmãos podem manter esse texto, a sua Bíblia, nesse capítulo 2, versículo 1 ao 13 de Jeremias. Não sei se eu consegui comentar todos os pontos que eu pelo menos, foi os pontos que me prenderam mais, e eu queria compartilhar com os irmãos, mas, se não conseguir todos, pelo menos alguns aqui nessa noite, eu quero estar falando com os irmãos. Essa mensagem foi entregue de uma forma mais direta a Judá naquela época, depois de eles ter passado uma época muito difícil, muito espiritualmente muito cheia de turbulência, muita dificuldade, e depois disso Deus envia o profeta Jeremias a anunciar esta palavra. E aqui o profeta Jeremias inicia assim: e veio a mim a palavra do Senhor, dizendo. Então, quando eu analisei essa passagem, esse texto, o que me fez eu estar lendo ele aqui hoje, é porque esse texto foi escrito direcionado a um povo naquela época. Mas se ele está inserido na Bíblia, o desejo de Deus é que ele chegasse até a igreja de Itapuranga nessa noite. Chegasse aqui, para mim e para você, para nós analisarmos alguma coisa com relação às nossas vidas. Porque a Bíblia nunca deixou de ser a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. É o Velho Testamento, é o Novo Testamento, é aquela parte de instrução, é a parte histórica, é a parte doutrinária, é as admoestações, as promessas, tudo isso é a palavra de Deus. Nós não podemos tirar nem colocar nada na Bíblia.
ela continua sendo a palavra de Deus. Então, veio a minha palavra do Senhor e disse: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Quem era Jerusalém? Era simplesmente uma cidade? Não, aqui ele estava referindo, ele estava mostrando, falando com relação aos moradores dali. Quem eram eles? Eram o povo de Deus, os escolhidos de Deus, separados de Deus. Por isso é que eu me atrevo a ministrar essa palavra aqui nessa noite. Porque para quem que eu estou falando aqui nessa noite? Estou falando para uma igreja. E quem é esta igreja hoje? É exatamente o que era Jerusalém naquela época para o mundo. Hoje essa igreja também é para o mundo. Ali era o povo de Deus, era o povo separado de Deus. Aqui também é. Vocês não ouviram as palavras do pastor Osmar, sequenciando pelas palavras do pastor, com relação, primeiro pastor Osmar falando aqui da sequência do trabalho. O trabalho nasceu há bastante tempo, ele citou aqui aproximadamente 80 anos, dos quais eu tive o privilégio de estar aqui 20, né? Um quarto desse tempo, Osmar, eu já estou aqui. Então, depois o irmão falando aqui com relação a Jesus, o homem, o Jesus Deus, o Jesus da terra, o Jesus do céu. Então, irmãos, nós somos hoje o povo de Deus. Então, se Deus dirigir ali uma palavra ao seu povo, eu posso usar essa palavra para ser dirigida hoje ao povo de Deus, continua sendo o povo de Deus. Então, o Senhor clamou aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti. Irmãos, eu achei tão interessante. Lembro-me de ti. Às vezes nós, como servos de Deus, nós procedemos de uma forma como se Deus não estivesse nos vendo. Às vezes ele esquecesse. Eu posso ter uma forma de agir hoje, e eu cometo aqui um deslize, uma fraqueza, qualquer um problema, uma rebeldia, alguma coisa assim, e amanhã eu falo assim: Deus esqueceu daquilo. Irmãos, observe aqui qual foi a mensagem de Jeremias. Ele inicia ela, primeiro, ele identifica, coloca com relação ao povo, posteriormente ele diz: lembro-me de ti, eu lembro de vocês. Se você ler nas 7 cartas de Apocalipse, em todas elas, Jesus disse assim: eu conheço as tuas obras. Se você ler com relação à conversão de Saulo, vocês lembram que quando Ananias recebe aquela mensagem vindo de Deus, Ananias recebeu nome, endereço, a rua, direitinho, até o que Saulo estava fazendo, Deus falou para Ananias. O que eu posso aprender com isso? É que Deus me conhece, Deus sabe aonde eu ando, Deus sabe, Valdetinha, a hora que você está lá na máquina, às vezes chorando num canto daquele ali, lembrando da necessidade do culto do outro dia, de uma dificuldade que o irmão passa, Deus está vendo. Agora, eu posso me dirigir a qualquer um que também falar: irmão, naquele momento que você deu uma saidinha, deu uma encostadinha num lugar que não devia, cometeu alguma coisa, da mesma forma que Deus viu Saulo orando ali, é o Deus que viu Saulo perseguindo a igreja. Viu o perseguidor e viu Saulo orando e jejuando, buscando a Deus. Deus vê quando você ora, Deus vê quando você jejuma, Deus sabe, você não precisa nem contar para ele, não precisa nem tentar mostrar para outras pessoas que oram. Tem gente que gosta mais de contar o que faz. E você nem precisa contar, porque o Deus que nós servimos, Ele lembra de você, Ele te conhece, Ele pode te chamar por nome. Eu não tenho preparo, condição de falar aqui com relação
ao espaço, esse espaço que tem aí as estrelas e o número de estrelas, e eu já ouvi pregadores falar coisas, e eu acho que lindo aquilo ali, mas eu nunca procurei decorar aquilo ali. Mas só tem uma coisa que eu decorei, é que Deus conhece cada uma delas por nome. Deus identifica cada uma delas. Glórias a Deus. Então, Deus sabe, lembro-me de ti. E tem uma palavra aqui, irmãos, da piedade. Tem uma tradução que eu hoje estava lendo esse texto e li em algumas traduções. Tem uma que fala devoção, fidelidade. Então, Deus, tem Bíblia que fala aqui com relação à fidelidade dele na mocidade, dos moradores de Jerusalém, com relação à devoção. E aqui, nessa linguagem que eu li, fala piedade. Então, lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade. Quando está falando a mocidade aqui, irmãos, depois até sequenciando diz assim, e do amor do teu noivado. Tem a Bíblia, a maioria da Bíblia de vocês aí fala desposório, parece que é isso. Não é isso, Valdeci? Tem algumas que falam assim, do recém-casado. Tem alguma tradução, hoje eu li várias traduções, não decorei todas elas assim, mas é mais ou menos isso. Então, da mocidade e do início. Quando fala de casamento, de noivado, desposório, qualquer coisa relacionada a casamento, você sabe o que está falando? Está lembrando? Está fazendo você lembrar? Você lembra quando você casou? Como é que era o seu relacionamento? Como é que era a sua convivência? O carinho? Você lembra do último, do período de noivado, lá para o final? Como é que era? Você tinha um prazer muito grande de estar perto da noiva, a noiva perto do noivo. Não queria ficar longe de jeito nenhum, queria estar perto. Era um desejo muito grande, contava as horas. A moça, às vezes, ficava em casa, e o moço ia fazer uma visita, e eles contavam as horas. Ela contava a hora do moço chegar, do noivo chegar, e o noivo contava as horas para chegar na casa dela. Não era verdade? O que Deus está ensinando com isso? Que no início da nossa fé, existe uma tendência para a gente ter exatamente esse relacionamento, esse desejo de estar perto de Deus, esse desejo de ter um contato com Deus. Irmãos, eu não sei como é que arruma tanto assunto. Se o irmão mudou um casal de noivo, eles ficam juntos o dia todo, e quando termina, na hora de ir embora, ainda tem coisa demais para conversar ainda. Está doidinho que chega o outro dia para continuar, o outro dia outra visita, é desse jeito. Umas martes que chegam em casa ainda liga ainda hoje, né? No meu tempo não tinha telefone, nem no seu, Asmar, não sei. Mas hoje é assim mesmo. Meu Deus, graças a Deus que celular tem um negócio de bônus hoje, fica até barato. Mas se não fosse o bônus, a coisa era difícil. Por quê? Por causa do relacionamento, desse primeiro amor, desse desejo, né, desse início aí. Então, Deus, o que Deus lembrou? Exatamente disso, de Israel, essa primeira comunhão de Israel com Deus. E ele inclusive sequencia aqui, quando me seguias no deserto. Não era só nos lugares bons não, irmãos, é no deserto. E depois ainda fala mais, numa terra que não se semeava. Mosmar, você que está me ajudando aqui agora, na época do noivado, a moça não preocupa nem muito se vai plantar, vai colher muito, preocupa muito nada. Então irmãos, nessa primeira comunhão de Jerusalém ou de Israel com Deus, era exatamente assim. O povo tinha o prazer de acompanhar Deus, estar com Deus. Aí eu lembrei hoje da igreja. Vocês lembram quando a igreja entrava na carroceria de caminhão e saía por aí tomando poeira, que depois, se ele cuspisse assim, quase podia fazer a dobro. Como é que é isso aí? O cabelo ficava todo esquisito. Todo cheio de poeira.
Mas ele chegava e glorificava a Deus, Jesus batizava com o Espírito Santo, e era aquela alegria, aquela operação de Deus tremenda. Foi exatamente isso que Deus viu, falou: eu lembro vocês. Vocês estão achando que Deus esqueceu disso, irmãos? Daquela alegria, daquele gozo, de quando nós aceitamos Jesus, e a fé, era muita fé, a pessoa tinha fé para quando adoecia alguém, não era sair correndo para o hospital, não, levava para a igreja, orava, buscava a Deus. Quantos milagres! Tem gente aqui que lembra de milagres, mas tem gente nova aqui que nem conhece milagre, porque o hospital está ali, se for para Goiânia está perto, tem SAMU, tem não sei mais o que, tem Séries aqui perto que tem uma referência em termos de saúde. Então, irmãos, é diferente. Quando a gente até admira, quando acontece, esses dias eu fiquei sabendo um fato, o meu neto mais novo, o Adilon Neto, ele está em Goiânia, né, e ele adoeceu essa semana, e aí eu vi o Elielso ligando para a mãe dele, combinando lá com relação a, assim, uma certa preocupação, e a Glória preocupada também, e eu também preocupado, a gente naquela preocupação, e aí depois a mãe dele contou, falou: olha, eu falei para ele que ia levar ele no médico, ele falou: mãe, primeiro você chama o pastor para orar para mim. Aí chamou o pastor e não foi preciso ir para o médico, né? Aí a Dene, que ouviu, que já está maiorzinha, falou: ele está ensinando para nós. Mas a gente está aprendendo com isso mesmo, irmãos. Eu estava contando ontem na nossa reunião de família, são fatos assim, não é tão comum acontecer. Eu acho que uma grande parte da igreja aqui conhece o Alfredo, meu cunhado, lá de Cromínia, porque ele morou aqui em Itapuranga. Eu acho que tem muita gente que conhece, pai do Giovanni, que é mais conhecido ainda do que o Alfredo. Há alguns anos, deve ter uns 4, 5 anos, Glória, que o Alfredo foi mordido por uma cobra, não foi? Ele tem um filho que tinha uma chácara ali perto de Cromínia, e ele foi na chácara com uma motorista para levar ele ali, para ele procurar um bezerro que estava sumido. E chegando na chácara, ele andando ali, uma cobra, um jaracuçu, mordeu a perna dele. Irmãos, eu vi, daí uns 15 ou 20 dias, nós viajamos para Minas, eu mais ele, e a Glória e a Carmélia, minha irmã, e na viagem, ali a gente pôde ver as marcas dos dentes da cobra, da pegada da cobra. Mas quando a cobra pegou ele, e a família tomou conhecimento, eu acho que uma das primeiras pessoas que nós ficou sabendo foi a gente aqui. Ele ligou para a Glória, o Giovanni ligou para a Glória, contando e pedindo oração. E aí ele já contou a situação que estava lá. Aí ele contou assim: olha, tia, meu pai foi lá na chácara do Gilvander, chegando ali ele foi picado por uma cobra, e o motorista ficou muito apreensivo, pôs ele no carro, saiu correndo. Quando chegou em Cromínia, entrou na cidade, o motorista indo direto para o hospital. Aí o meu pai falou para ele: não é para ir para o hospital primeiro não, passa na casa do pastor. Aí passaram na casa do pastor, e chegaram ali, e o pastor orou. Quando o pastor terminou de orar, aí o motorista falou: vai ir depressa para nós entrar no carro, vai para o hospital. Eu falei: agora não vou para o hospital não. Falei: mas você não vai para o hospital? Não vou não, agora já orou. O pastor orou, agora eu vou para casa. E o motorista insistiu, mas ele não convenceu ele, levou ele para casa. Quando chegou em casa, juntou a família, né? Eu acho que eles lá tinham, é claro que cada um tem fé, mas aí a coisa muda, né? O jaracuçu, a cobra, não era assim, não foi uma coisa ilusória, porque ele matou a cobra. Então, se fosse assim, às vezes podia pensar, viu uma outra cobra, eu pensava que era jaracuçu, caninana, qualquer cobra que não tem veneno, né? Mas não é. O problema é que eles mataram o jaracuçu, viu direitinho, era realmente essa cobra aí. Mas o certo é que ele convenceu. Aí o menino contou para a Glória, e ele não quer ir para o hospital. E eu não vou forçar ele para ir para o hospital, eu vou deixar. E ficou assim, aquela apreensão. Quando foi no outro dia de manhã, bem cedinho, eu liguei para ele, para a casa dele. Passei a noite, orei, busquei a Deus, mas não deixei de estar apreensivo. Quando foi no outro dia, eu liguei para ele, sabe quem que atendeu o telefone? O Alfredo.
Atendeu o telefone, falei, como é que está, Alfredo? Ele falou, estou bom, rapaz, estou bem, não tem nada não. Falei, e a cobra? Ele falou, não, não teve nada não. Falei, rapaz, você está... A cobra mordeu você, quem morreu foi ela, né? Irmãos, isso é coisa do novo convertido. Isso não é coisa de crente velho, não. Isso é coisa de novo convertido. Só que a igreja precisa dar uma volta, dar uma meia volta e voltar a essa posição. Nós estamos precisando de voltar um pouco. Lembrar daquele tempo do noivado. Porque às vezes alguns casados têm muito tempo, hoje tem 30, 40, 50 anos que já está na igreja. E aí, o que acontece? Já acostumou. Ele leu o Salmo 23, não faz diferença. Leu o Salmo 23 e vê a manchete do Jornal Popular, é a mesma coisa. Não faz diferença nenhuma. Leu o Salmo 46, ontem eu estava pregando ali, falando na nossa reunião de família, o Salmo 46 e o versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas a gente lê aquilo ali e fala, aquietar nada. Eu vou pôr um advogado, eu vou brigar, eu vou aprontar, eu vou me defender, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Irmãos, a palavra de Deus ainda é a mesma. O nosso Deus ainda é o mesmo. Pode ter gente aí para agir do jeito que quiser, mas precisa ter uma igreja para fazer a diferença. A igreja do Senhor precisa fazer a diferença. Então foi essa a palavra. Quer dizer, andaram por uma terra que não semeava. Andar por um lugar, quer ver? Deixa eu sequenciar aqui o versículo 3. Então Israel era santidade ao Senhor, era santidade. Não era rebeldia, não, era santidade. E as primícias da sua novidade. Israel era as primícias. Agora tem uma coisa aqui interessante que eu achei, sequenciando aqui. Observe aqui. Todos que os devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. O que eu posso aprender aqui? O que eu entendi aqui? Todo mundo que levantava contra Israel, eles pagavam o preço. Agora, hoje está bem assim com a igreja? Está tanto não. Ainda paga o preço, mas tem que ser quando é um crente fiel. Não são todos, mas não. Tem muita gente que já levanta contra o crente, não acontece nada. Por quê? Exatamente porque nós não estamos observando esses princípios. Sim? Graças a Deus. Eu já ouvi testemunho, vocês também conhecem. Por exemplo, um irmão daquele pastor que passou aqui em Rubiataba, aqui no... passei até no Morro Agudo, pastor João Afonso. Foi um irmão dele que estava trabalhando servente pedreiro em Goiânia. O Osmar conhece a história, com certeza. Trabalhando servente pedreiro, e ele era o único crente da turma. Talvez eu possa não saber detalhes da história, mas eu quero pelo menos contar a história aqui. Acho que conteúdo assim eu sei. E ele era muito criticado os companheiros. E um dia, era assim uma ação demoníaca mesmo. A ação era tamanha que um dia, um dos seus colegas de trabalho, ele pegava a marmita, orava, tinha aquele costume de orar ainda. Irmãos, eu tenho umas coisas que eu sou apaixonado na igreja. Eu gosto mais de ver um crente chegar na igreja, dobrar os joelhos e orar. Vocês sabem que nós estamos perdendo esse costume? Mas, e tem algumas coisas que a gente precisa, tem que, a igreja nasceu assim, desenvolveu assim, ele não pode perder isso não. Mas, ele era aquele que pegava a marmita, orava, e um dia, eu não sei os detalhes, não lembro exatamente, não dou conta de repetir que detalhes, mas um dos colegas pegou uma enxada e falou, já que esse crente não reage, eu vou matar ele. Eu vou matar ele. Aí quando ele levantou a enxada para matar o irmão, não é isso, Mosmar? O irmão deve conhecer essa história. Quando ele levantou a enxada, ele caiu morto. Caiu morto. Aí deram parte,
Então, ainda não era nem só um, era 2. Mas eu sei que aí deram parte, e a polícia chegou, os próprios colegas defenderam. Falei, ele não encostou em ninguém, não. Ele não encostou em ninguém. Aí eu falei, então não tem jeito. Pois é. Então, irmãos, quem levanta contra um crente fiel, você pode ter certeza que ele vai pagar o preço. É o que Deus está falando aqui. Falou, olha, era desse jeito, eu lembro de vocês, lá no princípio vocês eram assim, mas tem uma coisa, olha aqui, está no versículo 3, então Israel era santidade ao Senhor e as primícias da sua santidade, todos os que os devoravam. Mas tem alguma tradução um pouquinho diferente aí? Versículo 3 aí, pastor Valdeci, como é que fala? A sua também fala devoravam, no versículo 3? Primícia. Todos os que devoravam. Mas tem versão diferente aí. Com certeza, vocês podem achar. Capítulo 2 de Jeremias, versículo 3. Então, todos que essa palavra devorar, aqui nessa nossa linguagem, significa levantavam contra, tentavam prejudicar. Todos eles pagavam o preço. Eram tidos como culpados, e mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Eu lembro aí há pouco, é um fato bem próximo aqui. Eu já contei isso tem muitos irmãos que já ouviram isso também. Às vezes, num sentido particular, assim, conversando com um grupo, e até na igreja, eu acho que é possível que alguns já viram falar em algumas reuniões. Mas aqui em Uruana tem um irmão Marinho. Marinho está lá em Uruana, vivo, não é uma história que aconteceu lá no Rio de Janeiro, longe, ou de alguém que já morreu, não. É uma história bem próxima aqui. O Marinho prega de casa em casa, ainda faz isso até hoje. Ele vive, é o trabalho dele. Ele é um aposentado, teve um problema de saúde, é aposentado e hoje ele usa o seu tempo pregando de casa em casa. Agora, é um homem extremamente zeloso, crente fiel, é um homem de um comportamento tremendo. E é um grande evangelista, prega ali de casa em casa. E ele começou a pregar numa casa, uma família que tinha um cachorro pitbull. E ele ia ali constantemente. E a dona da casa mandou um recado para ele: fala com o seu Marinho que não vem aqui em casa mais não, que o dia que ele vier aqui eu vou soltar o cachorro. Eu acho que tem mais pessoas que conhecem, já ouviu falar essa história. Ouviu da boca dele, eu também ouvi, da boca dele. E o Uruana inteira sabe disso, e eu ouvi também da boca dele, que eu queria saber detalhes. E ele, como todo crente, que é assim, meio teimoso mesmo, né? Crente, ninguém entende a vida de crente. Crente a vida deles está na mão de Deus, e ninguém tem nada com isso mesmo. É só eles e Jesus que sabem. Então, ele continuou pregando, e ele chegou na casa da mulher, chamou, a mulher percebeu que era ele, foi lá no local onde o cachorro estava amarrado, soltou o cachorro, e veio recebê-lo no portão, com toda certeza. A hora que eu abri o portão, ele entra e o cachorro ataca ele. E ele ainda pergunta, né? Ela mentiu para ele que o cachorro estava amarrado. Mentira, era morto. Porque aí ele disse que entrou e começou a pregar para a mulher, e disse que a mulher ficava assim, ela ouvia ele pregando e olhava lá para o lado que estava o cachorro. Agora mesmo o cachorro vem, né? Agora mesmo o cachorro vem. E o certo é que o cachorro não veio nada. E ele terminou a pregar e saiu. E ela foi lá, o cachorro estava morto. O cachorro estava morto. Se vocês quiserem ficar saber disso, pode ir ali em Uruana. Irmão, levanta contra um crente fiel. Se você está sendo atacado, está sendo pisoteado, pisado por aí, e não está acontecendo nada, muda a sua vida. Não parte para a briga não, muda a sua vida. Parte para a oração, parte para a comunhão com Deus, e você vai ver Deus agir. Volta, retrocede, volta um pouco na sua caminhada. Lembra daquele amor do noivado. Não é com o seu esposo ou esposa, ou não, é com relação à fé. É o início, volta aquilo ali e pratica, continue. Você vai ver Deus operar, você vai ver milagres acontecer, você vai ver a mão de Deus, porque o nosso Deus ainda é o mesmo. Ele não foi nem será, ele é
no passado e é hoje e é eternamente. Glórias a Deus. Esse é o nosso Deus. Irmão, eu estava vendo, eu vou terminar essa palavra, eu não vou sequenciar não, li uma série de versículos, vou parar aqui, depois se der certo, outro dia eu vou continuar aqui. Tem muita coisa aqui que eu quero comentar com os irmãos ainda. Mas esses dias eu estava lendo alguma coisa no computador e encontrei um texto assim. Deixa eu ver se há algum. Eu dei esse trem para o pastor Soel, para o irmão Bedinego, para o Tião Camargo. Alguns irmãos estavam ali e pegaram uma cópia disso. Como é que é, pastor Soel? Se você quiser, você quer ficar doente? Como é que é o título? Receita para quem quer ficar doente. Aí, quando oferecia para um, ele falava, não quero isso de jeito nenhum, hein? Mas aí ele ia ver o conteúdo que iria. Dá certo, tem que pegar. Era bom se todo mundo pegasse isso aqui. Receita para quem quer ficar doente. Aí lá está escrito assim, se você quiser ficar com pressão alta, aí manda fazer. Explica o que tem que fazer. Você quer ficar diabético? Contribuir para uma diabetes, um crescimento, o desenvolvimento de uma diabetes? Aí lá conta, Maurinho, o que tem que fazer. Alguns passos que deve fazer. E assim deve ser umas 10 doenças, por aí assim. Então, muito bem arrumadinho, muito bem explicado, muito bem. Eu quero até depois, eu quero pegar a cópia, que eu quero tirar mais lá. Eu não sei o caminho de chegar lá, de encontrar esse novo. Eu não anotei o nome, mas eu quero encontrar. Aí, eu estava lembrando, estava sentado aqui hoje, antes do culto, e lembrando. Gente, ali eu encontrei uma receita para quem quer ficar doente. Aí quem pega aquele material, ele vai usar ele usando exatamente o oposto. É por isso que ele é válido, porque ele não vai fazer aquilo. Ele sabe o que vai provocar uma enfermidade desse estirpe aí, então ele não faz aquilo, ele evita. Irmãos, trazendo para o aspecto espiritual, se você quiser ter uma vida miserável, ruim, viver uma vida de crente daquelas de viver chorando de tristeza, tem uma receita, é fácil. Agora, se você quer ter uma vida vitoriosa, essa receita da vida miserável, leia o livro de Juízes. Não precisa ler outro não, só os Juízes dá. Juízes é um livro que está cheio de altos e baixos, vitórias e derrotas. Aonde está a vitória? Quando Deus levantava alguém, tinha uma liderança, alguém que orientava, o povo reunia, juntava, vencia, não tinha demônio que segurava, vencia tudo quanto é guerra que aparecia. Mas daí a pouco, saía daquela rota, daquele caminho, aí cada um começava a fazer o que queria, não tinha ninguém para orientar, afastavam de Deus, aí era a derrota, era a receita da derrota, e até hoje ainda é a receita da derrota. Você quer viver uma vida vitoriosa? Cumpre aquilo que está escrito lá em Tiago: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Esse é o caminho da vida vitoriosa. Quer o caminho de uma vida derrotada? Distancie de Deus. Busca recursos humanos, recursos de homens, recursos nas riquezas. Esses dias eu ouvi uma frase que eu achei interessantíssima. Deixa eu falar ela aqui para vocês. Tem gente que é tão rico que só tem dinheiro. Ou melhor, é isso. Eu troquei ela. Me perdoe aí. Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Vocês entenderam? Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Mas tem muito, pode ter um montão de dinheiro, mas é pobre. Pobre, só tem dinheiro. Agora, graças a Deus, aqui na igreja, não é um povo rico com relação às coisas materiais, mas é um povo que busca primeiro o reino de Deus, as outras coisas são acrescentadas.
e eu não troco a minha vida com a vida deles, dos que têm um montão de dinheiro. Então, irmãos, eu prometi aos irmãos, eu só vim no versículo 3, depois eu vou concluir, quem sabe eu posso continuar essa exposição aqui, porque é maravilhoso isso aqui tem coisa boa demais, mas demais mesmo. Então, coisa tremenda nesse texto aqui, que a gente aprende trazendo para os nossos dias. Então, essa igreja precisa ainda ser as primícias de Deus, e quando ela estiver nessa posição, aí quando alguém levanta contra, Deus defende. Por que Deus não defende muito hoje, tanto? É porque misturou, as coisas estão misturadas. Mas se nós realmente viver uma vida separada, com certeza, Deus vai defender a igreja. Quem defende a igreja é
mas é uma coisa feita dentro do nosso padrão, nosso estilo mesmo aí. Pode ficar tranquilo, pode vir, até irmãos, né, Liliana? Pode vir, irmão casado, não tem problema não. Aliás, até gente casada namora também, né? Só que namora a esposa e o esposo, não é a outra namorada. É assim. Então, mas pode vir e é melhor você vir para aqui. Claro que nós queremos que isso é feito exatamente, porque eu sei que tem outros movimentos que às vezes fazem, e faz fora do estilo, fora desses princípios que nós procuramos normatizar os nossos trabalhos por eles. Então, assim sendo, eu prefiro incentivar os irmãos a estarem vindo, por essa razão. Isso no sábado. No domingo de manhã, a escola bíblica dominical, e domingo à noite a Santa Ceia do Senhor. Domingo à noite a grande festa da Santa Ceia. Todos os dias a oração a partir das 5 horas, das 8 às 9 a oração da direção das irmãs, e das 3 às 4 a oração missionária. Irmãos, quem tem os seus dízimos e as suas ofertas, procure entregar. Nós estamos aí com aquele mandamento da obra da construção, e eu até, na reunião nossa, no sábado passado, eu falei para os irmãos, quem quiser ver um trabalho, está sendo feito um trabalho ali, e quem quiser ver tem que ir lá agora, rápido, porque são as passarelas que estão sendo feitas para dar manutenção na parte elétrica e na parte da climatização. E isso aí, a hora de colocar o forno, ninguém mais vai ver. E eu estou achando elas tão bonitinhas lá, tão arrumadinhas. Então, assim, trabalho muito bem feito. Então, às vezes alguém quer ver, vai lá dar uma olhadinha. Tem que ir com certo cuidado, porque não pode chegar lá e entrar de baixo, então o pessoal está trabalhando em cima. Eles estão trabalhando com solda em cima, então cai aqueles pingos daquele material de ferro, desloca de lá e se cair, aquilo queima qualquer pessoa. E também tem aquelas pontinhas de ferro que eles cortam, alguma coisa, então tem que ser um cuidado. Mas sempre orienta ali, a gente até amarra uma corda lá uns dias para fazer uma proteção, para quem entrar, não entrar nessa área de perigo, porque tem a área de perigo e a área que não tem perigo, não tem problema não. Então qualquer pessoa pode ir sem nenhum problema. Então eu estou incentivando, porque eu acho que você vê, é uma coisa que os irmãos vão até sentir mais um desejo, uma responsabilidade para estar cooperando, entendendo que nós estamos procurando fazer um trabalho ali com muita seriedade, com muita segurança. A nossa luta, nosso objetivo é esse. E continuar orando, porque toda construção, ela traz um certo risco, um trabalho com certo risco. Quem sobe numa parede, uma andaime para estar rebocando 15 metros de altura, então, claro que é um trabalho que, como estou falando, tem um certo risco. Deus nos guardou até agora, nós estamos com 8 anos de construção. E nós não tivemos ali nenhum acidente de proporção assim. Parece que não saiu ninguém ali para o hospital, né, pastor? Eu não lembro. Porque às vezes tem uma pessoa que dá uma esbarrada na perna, torce um pouco, vai para o hospital. Nessa construção daqui, por exemplo, o menino levou um choque e foi para o hospital. Ali eu não lembro, eu acho que não foi. Não teve nenhum acidente, né? Então nós esperamos, irmãos, mas que nós vamos falar isso no final ali também. Agora tem essa parte terceirizada, que a gente terceiriza o serviço, emprega, mas mesmo assim, eu quero que os irmãos continuem orando para Deus guardar aquele povo ali. Deus continue nos guardando, né? Desde aquele que vai lá ver da obra, como os que estão trabalhando, continue ali sendo seguros pela mão de Deus, pelas mãos de Deus. Deus abençoe a todos. Quero agradecer os irmãos que estão visitando, os pastores, o presbítero, demais irmãos, quase não tinha irmãos visitando. Como eu disse aos irmãos, está faltando muita gente devido à questão das viagens. Mas eu louvo a Deus por vocês que vieram, toda a igreja. Deus recompensa os irmãos. E a igreja é assim mesmo, né? Não são todos que vêm, é claro, vocês sabem disso. Mas a obra continua e ela continua sendo obra de Deus. Nós não podemos perder de vista, não. Deus abençoe, vamos colocar em pé e orar
para o encerramento da nossa reunião. Graças a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo nesta noite, por essa reunião, te agradeço por esse momento que o Senhor tem nos proporcionado, esse privilégio, mais uma vez, estarmos aqui na tua presença. Pai, continua com as mãos estendidas, abençoando o teu povo, Senhor, cobrindo-nos com a tua graça, leve em paz os teus servos dos seus lares, Pai, livre de acidentes, continue abrindo as portas para a tua igreja, para o teu povo, continue estendendo as mãos, Senhor, para os teus filhos, continue guardando-nos. Nós confiamos no Senhor, a nossa vida está nas suas mãos. Toma conta da nossa família, aqueles irmãos que estão viajando, seja por uma necessidade ou até por lazer, continue guardando eles, ó Pai. Estende as mãos sobre todos os teus filhos, ó Pai, sobre essa cidade, sobre esse povo. Nós te pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai e que a comunhão do Espírito Santo seja com toda essa igreja, com todo esse povo, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Está terminado em nome de Jesus.